risco de botulismo na harmonização facial quando a gente aplica toxina botulínica. Você já ouviu falar? Tá uma polêmica onde a Anvisa alertou sobre usar toxina botulínica e desenvolver botulismo, que é gravíssimo em humanos. E hoje, para falar sobre esse tema, eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com ela, Gi, minha colega farmacêutica, doutora. Gi, que tema, hein? Que tema me fez pensar tanto, É Cris. isso aí. Eu já trabalhei com a questão em pós-graduação com Clostridium botulinum, a gente Sim. isolava a toxina e via os sintomas em camundongo. Então eu falei, meu Deus, até quando a gente se reuniu para falar sobre isso, eu falei, nossa, mas o que fizeram para acontecer? Gente, né? Essa foi a gente... Como é que conseguiram, né? Como é que conseguiram, né? Como erraram a mão nesse ponto, né? Eu até brinco assim. Então, gente, oi, primeiramente, prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos discutir um pouquinho isso, mas a gente tem convidada. Uma convidada muito especial, que, aliás, ela esteve com a gente no episódio anterior, onde a gente falou tudo sobre toxina botulínica, o que é indicação, contraindicação, microtox e muito mais. Se você quiser saber muito sobre essa questão da toxina, vai lá no episódio anterior, tá? E hoje a gente vai falar dessa polêmica com ela também aqui, biomédica esteta, mestrado, doutorado e pós-doc pela USP de Ribeirão Preto. Ela que chama doutora Fernanda Ursoli, que está aqui com a gente para falar desse tema. Fer, agora é polêmica. O bicho vai pegar, hein? É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada, discutindo um Fer. assunto que está na moda, né? A toxina acho que nunca sai da moda, né? Inclusive é um dos tratamentos que a gente, né, profissional em saúde estética, mais trabalha, né? Geralmente até o carro-chefe do consultório. Então, por isso que realmente sempre a importância de estar estudando e se atualizando sobre esse assunto. A gente toma um susto quando vê uma notícia dessa? Vindo Por da quê? Anvisa, Vindo né? da Anvisa. Porque você fala assim, opa, a Anvisa vai recolher toda a toxina? Esse foi meu pensamento. Ah, tá. Porque aconteceu isso com a questão do peeling e tudo mais. E você fala, opa, o que vai acontecer Vai depois dessa suspender? notícia? Ou às que vezes vem depois? nem só recolher, mas às vezes proibir, né, alguns profissionais, né? A gente sabe que hoje ainda tem isso. muitas brigas entre classes aí de profissionais, né? Um querendo tirar o do outro. Então, eu até pensei nessa questão também. Falei, nossa, daqui a pouco eles vão querer proibir, né, o biomédico, o farmacêutico, né? Enfim, fisioterapeutas que já estão todos, né, trabalhando legalizados. Mas a gente vai ver que a questão não é o profissional, né? A questão é o jeito que trabalha, a segurança, de onde vem essa toxina, questão de falsificação. Bom, vamos pontuar. Sim. O que é botulismo, que a Anvisa falou que aplicaram toxina botulínica e gerou botulismo. Doutora, o que é botulismo? Então, o botulismo, ele é uma doença, né, causado por essa bactéria, a qual também a toxina botulínica é isolada, que é o Clostridium botulinum. Só que em grande dose pode causar, então, essa paralisia muscular. Na verdade, faz um relaxamento dos músculos, então fica com fraqueza, vai perdendo, né, a função do músculo, começa a ter fraqueza, até no respirar, a pessoa não consegue mais respirar, porque a gente precisa de músculos, né, para também ajudar aí na respiração, né, então pode levar até a morte. O botulismo é uma doença, assim, de alto risco, é uma doença que é notificação, né, então, assim, ela em alta dose pode levar até a morte. Então, o que eles viram, né, em 2 pacientes, né, aqui um tempo atrás aqui no Brasil, também dei uma olhada na internet, já aconteceu nos Estados Unidos também, de paciente ter alegado contrair o botulismo após a aplicação de toxina botulínica. E aí eles foram investigar, né, o que poderia ter acontecido, foram atrás do lote, né, até aqui eu abro um parênteses, a gente falou no outro episódio, a importância de você ter, né, do profissional, ter tudo documentado no prontuário do paciente, o lote que foi usado, validade, né, que tipo a concentração, né, que foi utilizada. Então, através disso, eles conseguiram chegar nesse fármaco,
toxina e viram que eram produtos falsificados. Ou seja, produto falsificado, você não tem um controle, né, para saber quanto que tem ali de partículas, né, de toxina, igual você mesmo comentou, né, que você trabalhou com isso. Você sabe que o isolamento, né, a gente tem que ter aí um teste de dose letal, tudo certinho. Exato. Nem a pureza. A pureza, nem a dose, nem nada. Então, assim, Segurança pacientes começaram a sentir fraqueza, começaram a ter a vista ficar embaçada. E aí correu para o hospital, né? E conseguiram ainda, né? Graças a Deus não houve óbito, mas tiveram que tomar um antídoto, né? Para conseguir melhorar a situação. Mas é algo assim que é sério, né? E é preocupante para a gente na área de saúde estética. Até que ponto, né? Você vai atrás do mais barato, vai atrás vou comprar isso daqui porque está mais barato, é mais fácil de eu conseguir, aí eu consigo mais clientes, né? Então, até que ponto você colocar a segurança tanto do seu consultório, da sua clínica e principalmente do paciente em risco. É banalização da técnica, eu chamo, na verdade, porque começa a parecer tudo muito fácil. Não é, todo mundo fala, isso é fácil, você aplica ali uma agulhinha curtinha, insulina, qualquer um faz, você aprende a diluir e pronto, tem uma tabelinha de diluição e vai, qualquer um faz, em qualquer lugar faz. Não é bem assim, né? Então... E eu acho que até por isso, você sabe que teve uma época que às vezes a gente ia comprar, né, a toxina ou qualquer outro produto, mesmo o ácido hialurônico, e algumas empresas começaram ultimamente a pedir várias coisas antes de te vender. E às vezes, né, você tá com pressa lá, você quer comprar, você fala, gente, mas pra quê? Eu já comprei antes, a pessoa já me conhece. Ou então, fala, nossa, agora eu vou ter que ir atrás lá, pegar meu certificado, pegar meu CRBM, mandar tudo, não sei o que, tudo, porque eu quero comprar uma toxina. Então, mas olhando hoje, eu vejo, igual você falou, com essa banalização que está acontecendo, né? De qualquer um pode fazer uma toxina, qualquer um pode aplicar isso, aquilo. Então, assim, eles têm que ser rígidos mesmo. Porque o que acontece? Essa pessoa que vai atrás do mais fácil, do mais barato, do falsificado, é aquela pessoa que ela não tem a habilitação, né? Ela não está habilitada, não tem a especialização, enfim, não tem o certificado de conclusão, né, certinho, para poder comprar um produto sério, um produto que está dentro dos padrões, das normas da Anvisa. Então, realmente, eles têm que, né, cada vez mais ter essa fiscalização, exigir mais, né? Então, hoje eu já olho com outros olhos, né? Mas por quê? Porque eu, como se diz, para mim eu tô bem, porque, né, eu tenho lá, né, a minha comprovação. É um de respaldo, que eu estou, inclusive, profissional, né? Sim. Toda essa documentação é um respaldo para você Sim. também, né? De dizer, poxa, eu que tô toda documentada, tô comprando. Quem não tá, não vai comprar. Isso é legal, isso é bom, né? Porque você tá documentado. O problema é que é aquele que não vai comprar e vai... ele vai no falsificado. No falsificado. Mas né? ele vai responder Mercado por isso. Aí ele vai responder por isso. Judicialmente, no âmbito federal, se responde por isso. Sim. Né? Então, pessoal, deixando bem claro, o botulismo, ele acontece pela questão da bactéria, mas vejam, até comendo alimentos contaminados, a gente corre o risco. Sim. Então, o tal do palmito, a tal da salsicha e outros alimentos contaminados, enlatados, né, cuja lata está amassada, enfim. Não é de hoje que nós temos nas mídias todas, impressa e digital, casos onde a pessoa evoluiu para intubação e dias de UTI, alguns óbitos, outros não, né, mas com sequelas, outros não, relacionados a esta bactéria que paralisou a musculatura. Ponto. Então, veja, não é só a aplicação da toxina. Então, eu preciso ter contato com a bactéria. Isso pode vir via alimento. Quando a Anvisa notifica e declara cuidado com toxina botulínica aplicada para fins terapêuticos e estéticos, ela alerta para o botulismo. O botulismo significa, no caso da notificação da Anvisa, que
algo aconteceu para que esses pacientes, que foram poucos casos, desenvolvessem essa paralisação sistêmica de musculatura geral a ponto de ter resultados muito drásticos, né? O que aconteceu? É importante deixar bem claro que não foi toxina botulínica com registro na Anvisa, com dosagens descritas em bulas, com indicações descritas em bula em paciente com critério de inclusão. Tá? Isso aconteceu com toxina botulínica fraudada, falsificada, aonde no própria matéria se mostra os cuidados que se deve ter quando se compra uma toxina botulínica. Doutora Fernanda e doutora Gisela acabam de deixar isso bem claro. Tem que ter formação, tem que comprar de laboratório onde se emite nota fiscal. Então, não dá para comprar de caixa, que vem não sei aonde, por não sei de que estado, que vai pelo site, que nem é site da própria marca. Então, assim, tem que tomar esse cuidado, né? A procedência da substância que você injeta, né? É sempre importante usar marcas que estão com registro da Anvisa. Hoje a gente tem Botulim, Botulift, Nabota, Zelmin, o Botox. Qual que faltou? Dispor. Então, hoje a gente tem já consagradas toxinas com registro na Anvisa e que funcionam muito bem, resultados muito bons, né? E muitas vezes o profissional tem a queixa assim, poxa, ninguém quer me vender. Como a Fernanda falou, quando você vai comprar a toxina botulínica, o laboratório exige para venda um registro, então ele quer saber a tua formação, ele quer saber se a sua clínica tem alvará sanitário. Então às vezes a pessoa fala, não querem vender para mim. Tá, a sua clínica, quais os documentos da sua clínica que você apresentou na hora da compra? Ah, não, eu ia comprar para aplicar no povo lá de casa. Então assim, como assim aplicar no pessoal de casa, na casa? Sim. Não tem uma clínica com registro de Anvisa? Não tem. Então, assim, começa por aí. Ninguém vai vender toxina botulínica para uma clínica que não tenha alvará sanitário de funcionamento. Inclusive, né? Saiu uma reportagem também um pouco antes dessa questão do botulismo, de infecções pela toxina, pós-aplicação de toxina. E alguns casos que eles mostraram, vários, viu? A maioria do que eles foram mostrando, da onde que veio essa infecção, pessoas que atendem às vezes na casa, guarda na geladeira junto com o alimento, né? Então você tem lá uma geladeira que guarda alimento, às vezes aquela comida que já está lá, às vezes até, né, contaminada, já ficou muito tempo ali, enfim. E aí você vai lá, coloca o frasco, nem está vedado esse frasco, e vai aplicar. Então eles mostraram, que até uma das pacientes eles mostram em cultura, que a bactéria que ela adquiriu era a mesma bactéria que tinha lá dentro da geladeira. Meu Deus, Gi. É porque é isso que assusta, porque assim... quando a gente fala em botulismo, é uma contaminação, quando a gente fala alimentar, é uma contaminação do alimento pelo Clostridium botulinum que está no ambiente. Sim. Então, ele contamina o alimento e aí ele libera a toxina no alimento e você come o alimento, lembrando que a toxina não tem sabor, não tem cheiro e nem sabor, né? O Clostridium tem. O cheiro, quando você cultiva, ele tem um cheiro muito forte, mas a toxina não. Ela não tem cheiro nenhum. Então, se você pegar aquela porção que tem a toxina e você se alimentar, a quantidade é grande, né? Então, e ali você vai ter uma questão de toxicidade, onde você vai parar diafragma, não consegue respirar, você tem uma paralisia geral, né? Ok. Aí você fala assim, gente, mas... que concentração estava isso e aonde aplicou? Essa ainda fica a minha dúvida, aonde eles aplicaram. Claro que quando você pega por exemplo, vou pegar aqui, tá, gente? Ó, você tem aqui o Botox. Bom, aí você pega a bula dele, aí tá escrito assim, qual a dosagem máxima por ponto? Porque existe um estudo por ponto. Qual a dosagem máxima que você vai aplicar no paciente? Por aplicação. Ok. Gente, ainda tem uma segurança, ainda sobra, tá? Uma dose segura, né?
Tá, então quer dizer que ele usou o falsificado e ainda aplicou uma quantidade exagerada, porque senão, gente, ele vai paralisar assim um lado do rosto, vai paralisar um braço. Sim. Mas para causar um botulismo, que se a gente fala assim, nossa, ele teve sintomas de botulismo em alguma região, uma visão turva, uma dificuldade respiratória. Mas olha, é algo, né? É mais fácil a gente pegar uma toxina dessa aqui e deixá-la desnaturar e ela não ter função nenhuma, do que você contaminar um paciente ao ponto de causar botulismo. Porque desnaturar é fácil, não é? Não, foi um negócio absurdo, gente. Inclusive, a Anvisa, nessa nota que eles emitiram, eles falam que agora estão sugerindo, né, da própria bula das toxinas, agora virem também com esse adendo de que pode causar botulismo e Então você vê, a bula, não sei se vocês já viram, a bula do Botox é desse tamanho dessa mesa aqui, que você abrir ela inteira. Ainda vai agora acrescentar mais isso, né, para o profissional estar consciente. Eu vi que no Tennessee, que encontraram casos também, que você estava falando dos Estados Unidos, eles não souberam nem identificar o que foi aplicado no paciente, na verdade. Será que pode existir alguém isolando isso clandestinamente e aplicando? Porque, gente, é algo preocupante no material demais eles até mostraram classicamente o que estava adulterado. Porque, assim, 2 marcas foram chamadas a fazer recall. Mas quando eles foram ver, tinha um lote específico dessas 2 marcas. E aí, essas empresas, elas fizeram a referência a mostrar que o que foi recolhido, no caso do botulismo, nesses casos citados, a empresa pegou e mostrou, ó, no que estava fraudado, tá desse jeito. No nosso é desse jeito. Você quer mostrar, Fer? O que tem que mostrar? Depois eu complemento. Sim. Pode? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da marca Botox, mas a gente também tem a Dysport, que também, ultimamente, o pessoal tem falsificando bastante, né? Ó, uma das coisas que a gente olha é essa marca d'água aqui. Vou mostrar aqui, né? Então, aqui a gente tem essa marca d'água. Na verdadeira, né, a falsa não vem com esse seluzinho aqui, esse colantinho. Outra questão, até a cor da letra é um roxo, né? A falsificada geralmente é um azul bem escuro, mas não chega a ser roxo, também a cor da letra. A letra Allergan, no A, ela tem um formato de letra diferente. Sim. No falsificado e no original. Aqui também a questão aqui também tinha alguma coisa dessa. Eles vêm com esse daqui, né? Que o outro também não vem esse suportezinho, que é onde o frasquinho fica preso, tá? A falsificada não vem com esse suportezinho, é diferente. Aqui também tem um raspe aqui com metal. A original você raspa, vai aparecer o número de série, a marca, tudo certinho. A outra não aparece, igualzinho essa. E tem a parte do frasco. A Clara não trouxe o frasco, né? Mesmo porque a gente mantém isso em geladeira. E porque depois que usou, descartou. Sim, mas o frasco também tem que ter um número, o lote escrito no metal, né? Porque a toxina, o frasquinho, quem trabalha sabe, sempre vem o metal, o lacrezinho. O plastiquezinho que vem a tampinha, também ela vai ter um A de Allergan, um Azinho. O falso não vem esse alacrado, fincado, né? É tipo um alto relevo, uma letrinha alto relevo, bem no plastiquinho, naquela tampinha de cima. Que mais, Cris? Eu anotei aqui. Então, as marcas foram Botox e Dysport. Gente, lembrando, não quer dizer que essas marcas estão dando problema. Sim. Quer dizer que falsificaram. Houveram 2 falsificações dessas 2 marcas, tá? Então, o que tava lá? Lote, não era um lote válido, né? Rótulo, bula, a bula completamente diferente da bula do original. A forma da embalagem que a gente falou, o selinho, diferenças de cor da própria caixa e do frasco e o tipo de letra. Ou seja,
muita diferença, E até o né? colante, porque o frasco, né, ele vem bem coladinho. Vem Sim. o frasquinho vem o colante com as informações e aquilo lá é super difícil, você não consegue tirar. Né, a verdadeira, gente, eu nunca nem tentei, mas você vê que é um negócio bem coladinho. A falsificada já vem, assim, às vezes até saindo, descolando, né, aquele que fica em volta do frasco. A díspora, até a cor do lacre, por exemplo, a de 300 é verde, né, a original. A falsificada vem azul. Aquele lacrezinho de metal. Até eles mostraram algumas fotos, tem isso, em alguns lugares eles postaram isso. Na internet. Na internet, mostrando até a colagem, que ficou até meio torta, né? Falei, gente, é demais. Até falsificaram errado. Por exemplo, a díspora, o frasco, ele é mais magrinho, ele é mais fininho. A falsificada é um frasco um pouco mais gordinho. Então, fica sobrando a hora que vai colocar aquele colante em volta do frasco, né? Ele não fica certinho igual a verdadeira. Então, são detalhezinhos, mas que a gente... Eu mesmo, antes de tudo isso daí, eu não tinha esse costume de... Quando, né, vou comprar... Agora, mesmo comprando de fornecedor, tudo certinho, né? Mesmo assim, eu tenho esse cuidado de sempre fazer essa checagem, né? Porque a gente... Eu queria chamar a atenção para uma coisa também, eu queria que vocês me corrigissem se eu estiver errada, mas assim, o que eu vejo também, antes você tinha aplicação de Botox, terço superior, hoje você tem terço superior, terço inferior, corporal, região íntima e tal. Então, será que numa sessão também não se corre, não estou dizendo que foi esse o caso, mas para as pessoas pensarem, se não é o caso, de separar quanto você pode aplicar de toxina. Porque, independente de ser falsificado ou não, nós estamos falando de uma toxina. Tem uma dose específica que você pode aplicar, não só por ponto, mas uma dose geral nesse paciente. Então, quanto você vai dividir esse paciente por regiões? Você vai fazer tudo num dia só? Essa é uma questão. Você vai fazer, tudo bem, a gente sabe superior, terço, de face, colo, ok. Não precisa Não, usar até porque muito. faz microtox. Sim. Você hiperdilui, coloca na pele. Então, e tem regiões que a concentração realmente é grande. Por exemplo, axilas, né? A hiperidrose a gente usa, a própria parte íntima também a gente usa bastante. Isso então, tem tomar regra. esse cuidado, regra. né? De se seguir essa regra. Sim. O intervalo entre essas aplicações também. 4 meses. Tá, eu fiz hoje facial, amanhã eu volto para fazer não hiperidrose. pode. Depois da manhã eu volto para fazer. Então essas doses vão sendo importante. somadas. Quer dizer, não foi naquele dia, mas você não está respeitando o intervalo de aplicação. Penso eu nisso também, né? Nessa questão que a gente tem que levantar. Mas, e não só a questão do ser falsificado ou não. Tem algumas regrinhas que têm que ser seguidas, porque a gente está falando de toxina botulínica tipo A, que é super potente, né? Então, essas quantidades têm que ser respeitadas, né? Sim, com certeza. Margem de segurança também de aplicação. Eu anotei aqui. Com relação à quantidade, tem uma regra, sim, quando é para fins estéticos. E tem uma regra quando é para fins terapêuticos. Porque, assim, gente, tem que deixar claro que a toxina botulínica, ela é usada em paciente neurológico em quantidades absurdas, tá? Então, assim, a gente não precisa ficar tão desesperado achando que, se eu fizer hiperidrose, que é axila, tiara, pés, mãos, não quer dizer que isso vai desenvolver o botulismo. Isso tem que deixar bem claro. Sim. Porque também vira um sensacionalismo de entender que quanto mais áreas eu aplico, mais eu tenho chance, né, de desenvolver a doença, né? Até porque eu tenho... Isso, a Gi falou. Então, tem um limite para aquilo que se vai fazer. Quando a gente está falando de áreas e patologias, eu estou falando de músculo e pele, são locais de aplicação diferente, né? E aí, o tempo de aplicação, o que a gente falou aqui, me fez lembrar muito as pacientes assim. Então, por exemplo, ela aplica a toxina para terço superior, depois ela descobre que toxina ajuda para flacidez, ela vai no mês seguinte e quer. E aí, a Gi falou uma coisa muito legal, que é o tempo de aplicação, né, entre uma sessão e outra. Reaplicação, né? Porque se eu apliquei a toxina, independente para que finalidade for, se eu quero aplicar de novo
para uma determinada, seja a mesma ou diferente finalidade, no mínimo 4 meses eu tenho que respeitar. Sim. E às vezes as pacientes não querem respeitar isso. Depende. Então, se você ainda está dentro da margem de segurança, se for pouquinho, eu acho que ainda dá, né? Não é isso. Mas... não, em Bula eles falam a reaplicação não, 3, 4 meses. 3, 4 meses. Não, a reaplicação, mas em uma outra região, por exemplo, se ainda está dentro da margem, se aplicou uma quantidade pequena, você ainda consegue fazer essa aplicação em outra região. Porque ela está localizada naquele ponto, né? Não sei, é uma questão de se avaliar muito bem, porque você tem uma quantidade X que você pode aplicar. Você já está nessa dose, nesse limite aí, né? Então, reavalia, faz lá o cálculo. Na clínica, a gente não faz. Lá na clínica, vamos supor, se a pessoa recebeu numa área, só vai aplicar novamente a toxina depois de 4 meses. Independente da área. Tá, okay. Independente da onde for, para que é, né? Mesmo que seja microtóx, por conta da reação imunológica, né? Aí a gente tem a questão da resistência, da resposta cruzada, e tem uma série de cascatas, né? Do ponto de vista da imunologia, em que a gente não aplica num tempo menor. Então, aí isso é legal que a Gi... Então, é que eu estava te perguntando de uma outra coisa. Eu estava falando ainda com relação ao risco de botulismo, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, é uma questão da resposta imunológica, porque ela está ativada para aquilo ali. Se você ficar toda hora entregando aquilo, seu sistema imunológico vai falar, opa, eu preciso me atentar com relação àquilo. Entendeu o que eu estava te perguntando? Com relação ao risco de botulismo. Não total. Isso verdade, vezes, sim. Porque aí você vai fazendo o seu sistema imunológico ficar alerta. Você tá tendo essa... E ele não responde mais. Aí eu não tenho mesmo... Eu criei uma resistência a... Não vai mais funcionar, né? É isso que a gente já sabe. E eu achei muito legal a Gi falar com relação a tempo de aplicação, porque tem paciente que fala pra gente, olha, doutora, mas eu assumo esse risco. Não, é por conta e risco meu. Eu tô aqui porque é conta e risco. Que conta e risco seu? Não posso. Vai criar resistência, né? O pior é que muitas vezes ele acaba indo em outra clínica, né? Porque aí lá ele vai mentir... quanto tempo faz que você fez? Aí ele pensou assim, a outra me falou que eu precisava 4 meses. É isso, a pessoa já sabe, né? Não, se eu falar que é menos, não vão querer me aplicar, né? O pessoal vai ficando esperto. E aí, eu acho que tem essa questão, né? E com relação, a gente até falando de aplicações sucessivas, esperar os 4 meses, realmente, lá a gente não aplica. E tem a questão do botox preventivo, da toxina botulínica preventiva, porque tem gente que fala assim, não faça toxina enquanto você é jovem, porque a hora que você ficar velha, isso aí não vai cair, não vai te funcionar para nada. Espera ficar bem enrugada e você começa a aplicar, porque aí que vai funcionar. Não é assim, né? A gente já sabe que não. Depois que a pele marcou, é muito difícil de tratar essa ruga. Então, se você me perguntar o que é toxina botulínica preventiva na estética, a gente pensa muito em aplicar em pessoas um pouco mais jovens, enquanto a pele não está marcando ainda, né? Enquanto eu ainda não tenho rugas efetivas de forma estática e profunda, visível, né? Isso é o que a gente chama de toxina botulínica preventiva. Não espera dar ruga, né? Então, essa é uma questão. E outra questão que eu acho que as pessoas confundem, né? Com relação à aplicação, eu adorei que a Gi falou, eu sou jovem, então eu quero que aplique pouco. E é o contrário, porque a pessoa é jovem, ela tem uma força muscular muito importante. Quando a gente analisa a dose que é importante para paralisar aquela musculatura, é mais. Então, as pessoas jovens falam, não, para mim é pouquinho, eu vou pôr pouquinho, porque para mim, eu sou nova, não precisa. Então, são talvez mitos e verdades, né? As coisas que as pessoas mais perguntam com relação à toxina. Outra coisa que eu não gosto muito quando falo de toxina eu vou aplicar só aqui.
Vou aplicar só aqui. Vai compensar o outro, né? Não, até no mesmo músculo, né? O frontal. Às vezes, se você aplicar só no meio, você vai ver que aqui em cima parece que fica uma bolota, assim, né? Porque o músculo ele vai tentando compensar essa força. E tem a questão da inserção, né? Também. Porque igual aqui, quero só a glabela, mas o músculo ele vai inserir aqui. Aí, se aqui você não parou, né? Ele vai... Aqui vai ficando até pior. Porque ele vai querer compensar. Porque a gente quer fazer uma análise muscular. e aplicar no terço superior inteiro, por exemplo. Ah, não, doutora, não quero. Aqui eu não tenho ruga. Eu quero só aqui onde está começando a ruga. Então, assim, mal sabe o paciente que se não aplicar no terço superior inteiro para fazer uma análise, uma sinergia entre as forças musculares, né, os vetores, que são vetores de força, a gente vai ter uma disfunção estética muito pior, vai ficar feio, vai ficar assimétrico, né? Sim. E respeitar, eu acho que esse tempo de aplicação foi muito bem abordado aqui pela Gina. Eu acho que é fazer, como a gente sempre fala, fazer a lição de casa bem feita. Gi. Tudo, por mais simples que seja, tem risco, né? E aí a gente está falando de uma toxina. Quando a gente começou a discutir isso ontem numa reunião e tudo mais, e eu falei, gente do céu, aconteceu isso mesmo? Porque eu não tinha visto essa notícia. Mas, gente, então quer dizer... Quanto que puseram para fazer isso? Então, assim, a lição de casa bem feita, com os cálculos, todas as informações estão no produto com relação à dose. A pessoa que é o profissional que vai aplicar o injetor, ele teve um treinamento sobre isso, né? A questão anatômica, super importante. Gente, que região anatômica eu vou aplicar? Que profundidade eu vou aplicar? Eu vou acertar alguma região muito vascularizada? Para pegar um vaso ali de grande calibre, tem que errar a mão demais, né? Então, assim, o mínimo que seja de um curso bem feito, e respeitando toda a técnica, fazendo a lição de casa, o risco é muito baixo, na minha opinião, gente, né? De desenvolver o botulismo. Falando em botulismo. Falando em botulismo. Em riscos mil, assim, de uma aplicação mal feita em região errada e tendo intercorrência, tem muito. Mas a questão, voltando à pauta que é botulismo, acho que já a lição de casa bem feita já resume muito isso, né? Porque não é frequente, eu pelo menos, até que a Anvisa fizesse essa nota mostrando o falsificado, eu nunca vi paciente fazer para fins estéticos e desenvolver botulismo, né? Fins também estéticos. Nunca vi, a quantidade é muito baixa. Muito bom o nosso bate-papo hoje. Espero que todo mundo tenha gostado também, gente. E manda aí, se tiver alguma notícia, assim, polêmica, doutora Fer, você volta. A gente tá de olho pra contar pra vocês. Na lata, né? Mostrar na lata. E, gente, não tenha medo de fazer toxina botulínica. Não tenha medo de fazer enquanto você é jovem. Não espera a sua pele ficar toda marcada, envelhecida, né? Então... quanto antes começa, melhor. Não, e a gente vê isso nitidamente. Eu vejo, né, às vezes no consultório eu vou receber alguma paciente ou a paciente nova, eu olhar, essa daí já faz toxina há um tempo, porque né, a gente já consegue notar. Porque o RG não bate com o que a gente está vendo, mas assim, não de forma ruim, de forma boa, né? Porque você fala, meu Deus, quantos anos essa pessoa tem? Cada vez eu fixo mais isso em mim, falo, não, realmente tem que começar... Quanto antes, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham aí ficado alertas para a responsabilidade do uso da toxina e mais confortáveis com relação à notícia que saiu, né? Fazer tudo com muita responsabilidade profissional e a gente está aqui para esclarecer, trazer todos os temas polêmicos da área da saúde, falando de beleza na lata. Esse é o tema do nosso podcast, sempre com convidados muito especiais, hoje com a doutora Fer. Muito obrigada. Obrigada a vocês, por estar meninas, aqui. Adorei estar aqui, falando um pouquinho mais de atualidades, novidades, né?
E esclarecendo aí, igual a Cris falou, não tenham medo, né? Tenham segurança em fazer com um profissional que lhe dê segurança, com um produto que lhe dê segurança. E não vá atrás do mais barato, né? Do milagre, né? Não vou fazer isso aqui porque é mais barato e vai fazer um milagre. Não, né? Então, desde que nós profissionais temos que ter essa responsabilidade, mas o paciente também tem essa responsabilidade em procurar sempre um profissional devidamente habilitado na área. É sempre assim, a gente termina sempre assim, né, querida? Gente, minha parceira aqui, eu gosto muito dela porque ela sempre frisa isso, formação, Sim. né, Gi? Formação, uso dos segurança. produtos corretos, protocolos adequados. Sim. E nisso a gente tá. E aí vamos ser felizes, É. vamos trabalhar, vamos, né? E vamos receber Vamos deixar também. pessoas felizes também, esse é o intuito. Trabalhar sem medo, né? Eu falo, o profissional que trabalha Exato. com honestidade, corretamente, ele não é aquele profissional que fica com medo. É isso aí. Obrigada pela companhia mais uma vez de todos. Obrigada, doutora Fê, Obrigada a doutora vocês pelo Cris. É um convite, prazer pela sempre estar Foi aqui. um prazer estar aqui. Até o próximo, pessoal. próximo. Já curte, compartilha, tecla aí no sininho. Você sempre vai ser avisado dos próximos episódios que vão ser preparados com muito amor e carinho. Até o próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.